É esse? É o eunuco, isso. É a versão careca. Isso. Esse cara falava, eu não sirvo o rei, eu sirvo o reino. O que o homem que diz eu sirvo o... Eu não sirvo o rei, eu sirvo o reino? O que ele tá dizendo? Eu sou um burocrata. No fundo, ele não serve ao reino. Ele serve à burocracia. E ele exerce poder, não exerce? O Varys, tá? Ele é um personagem quase arquetípico. E ele é bom por causa disso, porque ele representa o poder silencioso do burocrata. Você vê que toda vez que você vai representar o poder silencioso do burocrata, você vai colocar alguém que fala de um jeito silencioso e que atua nas sombras. Alguém que está sempre rodando nas sombras. Não é? A gente imagina um burocrata dessa maneira. Por quê? Porque o poder do burocrata ele é exercido nas sombras. Você não vê ele atuando. Portanto, você desconfia dele. E você tem que desconfiar dele. Porque a pessoa que atua nas sombras, no fundo, ela está atuando não só em nome do interesse do reino, como ela finge ser. Porque ela é contratada para atuar em nome do interesse do reino. Mas o reino dela é algo diferente do que as pessoas imaginam que seja o reino. Ela entende que existe uma ideia de reino e existe um reino em si, um reino material. E no reino material, os burocratas em todos os impérios da antiguidade sempre foram privilegiados. Sempre foram privilegiados. Até porque eles tinham um poder, e um poder muito específico na antiguidade. Qual era o grande poder que um burocrata da antiguidade tinha, meus amigos? Por favor, eu tô falando um poder, assim, poder pessoal que eles tinham e a população não tinha. Vamos lá, o que eles sabiam que o resto da população não sabia? Riso? Vamos lá, a gente tem que acertar. Vou ver se alguém acerta aqui no chat. Uma coisa que os burocratas conseguiam que os demais não conseguiam. Coisa óbvia, fácil, assim. Acesso ao poder? Não, mais simples. Mais simples. O que um burocrata conseguia fazer que um... Já acertaram, que um camponês não conseguia fazer? Ler e escrever. Ele lia e escrevia. Isso era poder puro. Você ter acesso às leis, você poder formular os contatos, você fazer a contabilidade do reino, você entender as cartas diplomáticas. Isso era poder puro. Poder puro. Ser classe média ali, antigamente, era você, no fundo, ser um burocrata. Você poderia ser um comerciante e tal, mas o ler e escrever, né, vamos dizer, você podia ser um religioso, mas acima de tudo você era um burocrata. Os burocratas tinham isso. E aí você conseguia ser uma pessoa protegida. E veja só, eles não matavam os burocratas. O Alexandre... Olha só que interessante, né? A Babilônia, ela... Repara uma coisa, toda vez que eu vejo alguém falando que um lugar é muito devasso, muito sujo, as pessoas, esse lugar é uma Babilônia, São Paulo é uma Babilônia, o Rio de Janeiro... Já viram falando isso? Vários, sei lá, rappers gostam de usar o termo, São Paulo é uma Babilônia, o Rio de Janeiro é uma Babilônia... A Babilônia era a Nova York daquele período, né? A Babilônia ela era uma cidade, talvez uma cidade-estado com o seu deus lá, o Marduk. Ela, obviamente, ela congregava comércio, você tinha toda aquela loucura. Mas era uma cidade que, no fundo, ela tinha uma burocracia muito poderosa. Muito, muito, muito poderosa. O Ciro... Os neo-assírios ficaram donos da Babilônia, a burocracia ficou. Caíram os neo-assírios, entraram os persas, a burocracia ficou. Caíram os persas, entrou o Alexandre, a burocracia ficou. A burocracia representa conhecimento e exercício não militar de poder. Então, os líderes militares se colocam acima da burocracia, mas eles também se colocam